Boa noite a todos, boa tarde, né? Estamos no finalzinho do dia. Nós estamos imensamente felizes por você ter aceito o convite de estar conosco. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos ter, semana após semana, uma experiência real com Deus. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que tem por base um dos maiores best-sellers e um dos livros mais lidos nos últimos anos, A Cabana. Eu tenho inclusive aqui uma cópia comigo, e a título só de curiosidade, quantos dentre vocês já teve a oportunidade de ler A Cabana? Posso ver as mãos? Quantos já leram? Temos aqui um bom número. Quantos conhecem alguém que já leu? Deixa eu ver. Um número maior. É interessante esse livro, em que se você para com ele em algum lugar, lendo, certamente alguém vai se aproximar e perguntar: o que você está achando? Quais são as suas impressões a respeito do livro? Qualquer pessoa, queridos, qualquer pessoa que já sentiu momentos de profunda tristeza, ou qualquer pessoa que conhece alguém que já passou por essa experiência, facilmente se identifica com a leitura de A Cabana. Essa ficção, ela apresenta, e aquilo que eles que leram vão se recordar, como uma grande tristeza, como sendo aquele terrível sentimento que somente uma perda devastadora pode causar. Seja ela a morte de um ente querido, a ruína financeira, um divórcio, solidão. No entanto, apesar de A Cabana apontar para algumas verdades importantes sobre Deus, outros elementos aqui apresentados são altamente controversos. E por essa razão nós decidimos preparar essa série, intitulada Encontrando a Deus na Cabana. Mas por que uma série exatamente sobre a cabana? Qual a razão? Você em breve entenderá. As pessoas geralmente perguntam: onde está Deus? Onde está Deus? Quando passam por momentos de grande tristeza. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde estava Deus quando meu marido morreu? Onde estava Deus quando o meu melhor amigo perdeu sua vida num acidente de carro, deixando para trás uma esposa e 3 filhos pequenos? Onde tem estado Deus quando as chuvas dos últimos 46 dias, incluindo hoje, têm causado tanto transtorno, estrago e mortes aqui na nossa cidade? Onde estava Deus? Onde estava Deus no momento em que o terrível terremoto no Haiti deixou mais de 210 mil pessoas mortas há poucas semanas atrás? Onde estava Deus? E muito provavelmente, queridos, não há pergunta que traga maior problema para aqueles que acreditam nesse Deus do que essa: como pode um Deus amoroso, um Deus todo-poderoso, causar ou permitir que tais situações ocorram na vida humana, quando pessoas são destruídas de maneira tão terrível? Como pode um Deus de amor permitir que alguém que tanto amamos deixe de estar conosco, especialmente quando a partida dessa pessoa causa tanta dor, sofrimento, ruína, e deixe em nosso coração cicatrizes profundas? Queridos, essas perguntas levam pessoas a duvidar do caráter desse Deus. E essa é muito provavelmente a razão pela qual A Cabana, escrito por William Young, já vendeu milhões de cópias ao redor do mundo. Esse livro, queridos, ele lida com questões que afetam de certa forma a compreensão nossa sobre o caráter de Deus.
Só que antes de nós abordarmos algumas dessas questões que estaremos abordando durante as próximas semanas, questões levantadas em Acabana, me permitam passar a vocês um resumo da trama. Eu não quero estragar, estragando, com certeza, a leitura de ninguém. Mas já que você está aqui, você veio por livre e espontânea vontade, ninguém te forçou, aí vai a sinopse do texto, tá? Se você não quer ler, você tampa o ouvido, porque eu vou contar agora a história rapidinho para você. O herói da história é Deus, mais especificamente Jesus. Mas o principal protagonista da trama toda é Mac. O nome dele é Mackenzie, mas no livro nós lemos como Mac, um diminutivo do seu nome. Como muitas pessoas, ele vive, Mac, com o peso da grande tristeza. E assim é chamado esse sentimento de profunda dor sobre si mesmo. A grande tristeza vai destruindo o coração de Mac. A história começa, queridos, com Mac contando a sua própria experiência. Ele foi criado em um lar abusivo, onde o seu pai, que era um homem extremamente religioso, constantemente o castigava fisicamente. Mais tarde, Mac decide ir para um seminário. Mas lá ele não se convenceu daquilo que era ensinado sobre este Deus. E ele chegou à conclusão de que o Todo-Poderoso não mais se comunicava de maneira direta com a humanidade. Anos depois, ele se casa com Nan, a sua esposa, que era uma namoradinha dos tempos de escola. Eles moram em Oregon e têm 5 filhos maravilhosos. A mais nova, a filha mais nova, chama-se Missy. É uma doce menina que é especialmente preciosa e ligada a seu pai. Uma criança de 6 anos de idade. Pouco antes do final das férias escolares, Mac ele decide levar os seus 3 filhos mais novos para acampar. Só que no último dia daquela aventura, Mac e outras famílias estavam ali, que estavam acampando naquele local. Eles tiveram a atenção desviada para uma canoa que virou ali num lago perto das barracas. Enquanto Mac fazia tudo o que podia para poder resgatar o seu filho, que era um dos que estavam naquela canoa que havia virado, Missy, a sua filha mais nova, desaparece. Depois de uma busca frenética, Mac e os seus amigos perceberam, baseados em algumas evidências que eram irrefutáveis, que Missy havia sido raptada, muito provavelmente por um maníaco. As autoridades nunca encontraram seu corpo, mas acharam o vestido que ela estava usando no momento em que ela desaparece. Encontraram o vestido todo ensanguentado dentro de uma velha cabana, bem próximo de um outro lago, a uma certa distância. A grande tristeza recai sobre Mac e toma conta daquele homem, daquele pai por completo. Desde então ele vive dominado por uma profunda depressão e constantemente tentando culpar a Deus e a si mesmo pelo fim trágico que a sua amada Missy teve. Só que um dia Mac ele encontra um bilhete dentro da caixa do correio, e o bilhete dizia mais ou menos o seguinte, e aqui eu cito o texto: Mackenzie, já faz um tempo senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem. Se você quiser me encontrar, papai. Mac ele lê o bilhete e ele decide então, sem avisar a sua esposa, ir até a cabana onde o vestido ensanguentado de Missy havia sido encontrado, para ver se papai, que era a maneira pela qual a sua esposa, Nan, costumeiramente chamava Deus, apareceria. Na verdade ele duvida dessa possibilidade, e ele suspeita que tudo aquilo não passava o bilhete de uma brincadeira de mau gosto. Mas enquanto ele estava lá na cabana, Deus de fato aparece na forma de uma mulher enorme, uma mulher negra, que ele descobre ser papai. Depois Mac encontra um amigável carpinteiro, vestido com um macacão de trabalho chamado Jesus. E também aparece uma
agradável figura feminina chamada Saraio, que obviamente representa o Espírito Santo. E os três, papai, Jesus e Saraio, eles se envolvem com Mac em diversas conversas sobre a vida, sobre o assassinato de Missy, e como Deus se envolve nos eventos da humanidade. Eles, durante o período que ficam juntos naquele final de semana, eles cortam madeira juntos, eles exploram a beleza da criação divina, eles cuidam de um jardim, conversam sobre a vida, conversam sobre a morte, deitam juntos lado a lado olhando para o céu estrelado, caminham juntos por longas trilhas, a lugares que os levavam a vista extraordinária. E grande parte do livro, queridos, grande parte do livro vai narrando exatamente esse tempo que Mac passa com Deus na cabana. Seria fácil supor que tudo aquilo não passava de um sonho na mente de Mac, mas o final do livro revela que tudo aquilo não deveria ser um sonho na realidade. Os leitores são levados, quando você vai lendo o livro, a pensar que Deus realmente apareceu para Mac com a trindade de três pessoas distintas que viviam em perfeita harmonia entre eles, como uma comunidade de perfeito amor. Papai, Jesus e Saraio. Eles levam Mac em uma jornada para que ele pudesse compreender o porquê coisas terríveis acontecem para nós como seres humanos e como Deus se envolve nessas situações. O ponto principal do livro é esse: que nós podemos confiar em Deus e não devemos julgá-lo como culpado pela dor e pelo sofrimento. E depois de conversar, em alguns momentos com agonia, mas compreendendo um pouco mais, de uma maneira esclarecedora quem é Deus, Mac finalmente ele vê Missy através de uma cachoeira. O véu entre a terra e aquilo que aparentemente o autor quer transmitir, o paraíso. Deus permite que eles pudessem se ver através da água. Só que eles não podiam tocar um no outro, eles não podiam conversar, não podiam se abraçar. Mac ele observa que Missy estava feliz onde ela estava. E Deus assegura a Mac que no momento de maior angústia para aquela menina, no seu pior momento, ela pensava e orava por sua família e especialmente por ele, seu pai, no momento que ela estava sendo morta. Mac também tem a oportunidade de contemplar o céu. Lá ele vê milhares de pessoas que estavam, e para sua surpresa, entre aquelas pessoas estava o seu pai, aquele que o abusava e o maltratava quando ele era pequeno. Então ele tem a oportunidade, agora Deus permite que ele pudesse se encontrar com seu pai, ele o abraça, e da mesma forma que Deus o perdoou, Mac também perdoou seu pai. E finalmente, no finalzinho do livro, Deus guia Mac por uma longa trilha pela floresta até uma caverna, onde ele encontra o corpo de Missy. Eles tiram o seu corpo daquele local onde o assassino a colocou e o levam para a cabana, onde Jesus havia acabado de preparar um caixão todo especial. Eles colocam o corpo de Missy no caixão e a enterram. Nesse momento, Mac finalmente ele aceita a morte da sua filha e deixa de ter raiva de Deus e deixa de ter raiva de si mesmo. Naquele momento a grande tristeza desaparece da sua alma. E após esse encontro sobrenatural com Deus, Mac então ele retorna para sua casa, conta toda a história para sua esposa, nem ali com surpresa ela acredita naquilo que ouve, e juntos ele, Nen, com um amigo policial, eles vão até a caverna e lá eles encontram o corpo de Missy, para que eles pudessem ali enterrá-la de maneira apropriada. E aqui levanta a questão: escuta, mas será que o encontro foi real com Deus ou não? Se eles já tinham enterrado Missy, por que o corpo estava ainda na caverna? Isso faz com que a experiência de Mac soe mais como um sonho ou uma visão. Mas a realidade, queridos, aqueles que leem a cabana não deveriam entender dessa forma. Bem, basicamente essa é a história. E mesmo embora eu sei que alguns de vocês devem estar,
isso aí não sei se está certo. Ó. Mesmo embora o livro apresente algumas verdades sobre Deus, e nós vamos comentar algumas dessas verdades, alguns elementos que o livro apresenta são extremamente preocupantes e não correspondem àquilo que a Bíblia apresenta sobre Deus. Outros aspectos podem ser interpretados como pura heresia. Vamos chegar a eles. Mas a pergunta que nós iremos lidar durante essa série, queridos, é: será que nós podemos encontrar Deus como Mac, lá na sua experiência na cabana? Será que nós podemos realmente encontrar Deus de uma maneira pessoal, íntima e próxima? E durante as próximas semanas nós iremos lidar com alguns dos temas principais que são apresentados no livro. Nós vamos explorar, queridos, juntos, alguns dos aspectos apresentados em A Cabana, se eles estão corretos, e outros que, de certa forma, são completamente errados. E eu gostaria nesse momento de ter a atenção de vocês para o primeiro e, quem sabe, o mais importante tema do livro, e é o assunto de hoje. Até aqui foi só a introdução. O tema é esse. O tema relacionado com a dor e o sofrimento humano. Porque a grande pergunta é essa: onde está Deus quando sofremos? Poucos anos atrás, queridos, foi feita uma pesquisa pública nos Estados Unidos em que a pergunta principal foi a seguinte: se você pudesse fazer apenas uma pergunta a Deus, qual seria? E adivinhem qual foi o resultado, a pergunta que mais foi mencionada. A pergunta número 1 na mente das pessoas que participou daquela entrevista foi: se eu pudesse fazer uma pergunta para Deus, seria: por que existe sofrimento no mundo? Por que existe dor? E o que é interessante é que as pessoas casadas foram as que mais fizeram essa pergunta. Por que tem sofrimento no mundo? Por que será, hein? Que eles em A Cabana, nesse livro, essa questão, a questão da existência do mal, ela é repetidas vezes mencionada. Só que para muitos, essa não é apenas uma questão, queridos, intelectual. Para muitos, quando falamos de dor e sofrimento, não é apenas uma questão teológica. Para muitos, quando falamos de dor e sofrimento, essa é uma questão real. Muitos de vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque você já passou por essa dor, porque você já passou pela experiência de perder alguém que você tanto amava, porque você nesse momento está passando pela incerteza de uma doença que aparentemente não tem cura, porque você já viu parentes próximos passar por situações parecidas. E como eu, queridos, eu gostaria de nesse momento ter todas as respostas que você hoje busca, mas eu não tenho. E eu preciso ser sincero com vocês, eu não tenho. Mas a Bíblia afirma que a nossa perspectiva de realidade, queridos, ela é limitada. Ouçam o que nós encontramos na palavra de Deus. Paulo escreve: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Em outras palavras, nós não temos o completo conhecimento daquilo que está ao nosso redor, por uma simples razão, porque nós somos seres humanos. Somos limitados, somos finitos. É como se houvesse uma neblina ao nosso redor. Nós temos certa visibilidade, só que ela é restrita. E aqui é importante nós entendermos que aceitar as nossas limitações, compreender que apesar de restrita ser a nossa visão, existem alguns aspectos que Deus nos revelou para que nós pudéssemos compreender, que nós pudéssemos saber em que direção nós devemos ir. Em outras palavras, queridos, Deus na Bíblia apresenta a nós o suficiente para que nós tenhamos paz na nossa mente, no nosso coração, mesmo quando passamos por circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo, ele também escreveu o seguinte: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Nós temos aí nas últimas semanas visto
chuvas fortes aqui em São Paulo. Algumas delas trazem medo. Mas na minha mente eu me recordo que alguns anos atrás eu estava fazendo uma viagem com a minha família. E eu nunca me deparei com uma chuva como aquela. Não foi aqui no Brasil, foi no estado de Ohio, na América. Estamos de férias. E de repente o céu inteiro ficou negro, como eu nunca havia visto antes. Relâmpagos e trovões a cada instante. E eu tinha medo de dirigir e a preocupação de parar no acostamento com caminhões passando. Eu não sabia se eu parava ou continuava. Eu tive dor nas minhas mãos de segurar o volante, tão tenso que eu estava, preocupado com as crianças, com a minha esposa do lado. Uma tremenda tempestade. Praticamente a visibilidade era zero. Não conseguia enxergar coisa alguma. Não podia parar e somente via a marca na pista quando ela se aproximava. Aquela marquinha que mostra que você está indo pelo menos na direção certa. Não conseguia ver mais nada. Queridos, da mesma forma, é assim o nosso entendimento dos porquês do sofrimento que esse mundo coloca diante de nós. Nós podemos não ter a visão completa daquilo que está ao nosso redor. Em alguns momentos é como se nós estivéssemos com zero de visibilidade. E assim é apresentada a experiência de Mac. Ele pergunta: Deus, como isso pôde acontecer? Referindo-se à sua filha. Mais tarde ele próprio diz também a Deus: se você não pôde cuidar da Missy, como eu posso confiar que você cuidará de mim? E finalmente na página 148, Mac ele expressa o seu veredito final em uma conversação que ele diz: a culpa é de Deus. E queridos, em muitas experiências da nossa vida nós não temos a visão periférica do que está acontecendo. Mas existem algumas verdades apresentadas na palavra de Deus que são como aquelas marcas que puderam me ajudar naquele dia que eu estava viajando. Marcas que Deus, sinais que Deus coloca em nossa vida. E se você mantém seus olhos fixos nessas marcas, nesses sinais, como as marcas na pista, você pode chegar ao destino final. Onde, querido? Onde, querida amiga? O seu coração, a sua mente encontrará descanso e paz. Mas quais são essas marcas? Como eu posso ter essa convicção? Quais são os sinais que nós precisamos seguir para que possamos passar pelas tempestades que a dor e o sofrimento causam a nós? Do que nós precisamos nos lembrar? E eu gostaria que você pudesse prestar com atenção, quem sabe anotar. Ao passar pela dor e pelo sofrimento, lembre-se de o primeiro deles, o primeiro sinal. Deus não criou o mal e o sofrimento. Ao contrário, Deus criou, queridos, um mundo perfeito, sem a presença nem os efeitos do mal, da dor. A Bíblia afirma que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Mas como também vimos, imediatamente surge a pergunta: se Deus não é autor do mal, de onde que ele veio? A resposta, vimos, tem a ver com o fato de que Deus nos criou com aquilo que nós chamamos, queridos, de livre-arbítrio. A capacidade que cada um de nós tem de poder fazer suas escolhas livremente. Mas aí surge outra pergunta: por que Deus nos criou com livre-arbítrio? Porque de outra forma, queridos, esse mundo não existiria. Porque a essência de Deus e aquilo que Ele é e aquilo que Ele tanto deseja com cada um de nós resume-se em uma palavra. E essa palavra é amor. A própria Bíblia afirma que Deus é amor. Portanto, a única forma para que a atitude humana seja dirigida pelo amor verdadeiro é através da existência de livre-arbítrio. Sem ele, sem o poder de escolher, qualquer expressão de amor é artificial. Você já viu aqueles bichinhos de pelúcia, aquelas bonecas que alguns deles falam: eu te amo? Já viram esse? Eu te amo. Está lá. Alguns falam quando você aperta o botãozinho. Eles foram, queridos, programados assim. Você acredita no amor de uma bonequinha? Aquilo não é amor.
Se Deus tirasse o livre-arbítrio de nós, ao nós expressarmos a Ele, quem sabe essa frase, eu te amo, estaríamos apenas programados para falar assim, não seria uma escolha em verdade. Mas uma coisa precisa ficar bem clara aqui, queridos, bem clara a cada um de nós: Deus não é o autor do mal. Deus apenas permitiu a possibilidade do mal ao criar suas criaturas com esse dom, com livre-arbítrio. Portanto, a origem do mal, queridos, não é Deus. A origem do mal é o uso indevido do livre-arbítrio que Ele concedeu a cada uma das suas criaturas. Mas alguns ainda podem estar se perguntando: será que Deus não poderia, quem sabe, prever que tudo isso ia acontecer? A resposta é: com certeza. Mas por que então Ele decidiu criar esse mundo, mesmo sabendo que tudo aconteceria assim? Aqueles que têm filhos sabem que é uma experiência difícil muitas vezes, né? Ter filhos. Mas existem momentos com os nossos filhos que são absolutamente maravilhosos. Mesmo sabendo das consequências negativas que essa decisão, a decisão de ter filhos, pode trazer, mesmo assim nós desejamos ter filhos. Mas por que nós fazemos isso, hein? Porque também existe, queridos, uma grande e real possibilidade que a decisão de ter filhos irá trazer alegrias, irá trazer satisfação e um relacionamento significativo de amor entre nós e eles. Eu já mencionei a vocês há um tempo atrás que, para mim, quando eu escuto um dos meus filhos, sem eu pedir, do nada, dizer: eu te amo, papai, é algo que toca profundamente no meu coração. Ontem, eu estava para sair, apertei o botão do elevador, a porta estava aberta, e a minha pequenininha, a Gabriela, tem 3 aninhos, do nada ela veio correndo e ela me abraçou, ela desse tamanhozinho, segurou na minha perna, apertou minha perna, soltou e saiu correndo. O amor de um filho vale a pena. Queridos, o mesmo aconteceu com Deus. Ele sabia que muitos iriam se rebelar contra Ele, mas Ele também sabia que muitos escolheriam segui-lo, amá-lo, obedecê-lo. Muitos tomariam a decisão de passar a eternidade ao seu lado. Portanto, ao ponderar sobre o mistério que envolve o sofrimento e o mal, nós nunca podemos esquecer que Deus não os criou. Mas aqui surge, queridos, uma das mais discutidas questões sobre Deus e o sofrimento humano. Tudo bem que Ele não é o originador, mas se Ele é amor, como nós vimos há pouco, por que Ele permite que o mal leve pessoas ao sofrimento? E essa pergunta, queridos, nos leva ao segundo sinal. Recapitulando: primeiro, Deus não criou o mal, não criou o sofrimento. O segundo, queridos, Deus sofre conosco. Onde está Deus quando nós ou alguém que nós amamos sofre? De acordo com a cabana, Deus está sofrendo ao nosso lado. E aqui, tanto a cabana quanto a Bíblia, o autor, ele segue o ensino bíblico, aquilo que tem sido apresentado, queridos, por nós por milhares de anos. Deus se importa e Deus sofre também conosco. O Deus da Bíblia é um Deus que sente, um Deus que sofre com suas criaturas, um Deus, meus queridos amigos, que conhece todos os seus problemas e se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Há um texto bíblico que eu muito aprecio, que diz o seguinte: a Bíblia afirma que registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Na antiga cultura do Oriente Médio, quando um soldado saía para a batalha, ele comprava um odre, um frasco de lágrimas, um frasco pequeno, e ele dava para sua esposa ou para sua mãe. Então a esposa ou a mãe, ela prometia o seguinte: quando você sair, a sua ausência vai me fazer tão triste que eu vou chorar todas as noites, e quando eu chorar, eu vou guardar todas as minhas lágrimas nesse frasco.
E quando você voltar, você vai ver o quanto a sua falta me fez chorar. Você vai ver o quão precioso você é para mim. E da mesma forma, o texto bíblico diz que quando Jesus aqui voltar, quando Cristo cumprir a sua promessa, Ele receberá todos aqueles que tomaram a decisão de segui-lo. E ao encontrar Jesus com os seus seguidores, eu posso imaginar Jesus ali pegando o seu odre de lágrimas, sorrindo e dizendo para você e para mim: filho meu, filha minha, eu não perdi nenhuma delas. Eu vi todo o seu sofrimento, sempre estive do teu lado. Eu conheço todas as dores que você passou. O Deus que muitos pensam conhecer, imaginam que é um Deus sem sentimento, um Deus que não pode sofrer. Mas eu pergunto a vocês: que Deus é esse que não sofreria quando entregou o seu próprio filho, Cristo, para morrer na cruz? Que tipo de pai podia ver o seu próprio filho sofrer e não se envolver? Só que isso não é tudo, queridos. Deus, além de não criar o mal e sofrimento, além de sofrer conosco, Deus pode usar o sofrimento para o bem. Queridos, Deus pode e Deus usa o sofrimento para alcançar algo de bom. E isso ocorre de diversas formas. E eu gostaria de mencionar para vocês pelo menos 3 delas. A primeira delas é que o sofrimento ele pode atrair a nossa atenção para Deus. Qual que é o propósito? Qual que é o significado do sofrimento na história humana? Ele pode levar aquelas pessoas ao arrependimento. Somente após o sofrimento, somente após um desastre, as nações, os povos e alguns indivíduos se voltam a Deus. O sofrimento, queridos, pode nos levar ao ponto em que nós reconhecemos a nossa situação e nós nos arrependemos e nós tentamos reverter situações relacionadas com decisões erradas. Só que, infelizmente, muitas vezes nós só aprendemos da forma mais difícil, através da dor. Eu estava na dúvida se meu pai estaria aqui, estou vendo ele sentado ali, e ia contar uma história. Por isso que eu falei: vai de tarde para escutar a história, deixa eu ver se você vai se lembrar. Eu era pequeno, e um domingo eu vi meu pai trocando uma tomada. Já mencionei para vocês alguns anos atrás. Ele estava trocando uma tomada, não lembro que cômodo da casa. Eu fiquei olhando, vendo, e sempre o filho pede: posso trocar a tomada com o senhor? É óbvio que ele falou não, né? Domingo à tarde, depois do almoço, ele foi descansar. Eu fiquei de olho onde é que estavam as ferramentas. E lá fui eu, não lembro que idade, 5, 6, 7 anos, não sei. Era pequeno. Fui eu mexer na tomada. Ele disse para mim: não mexe que vai tomar um choque. E eu abri a caixinha com cuidado, tirei ali os parafusinhos, tirei a tampinha, puxei tudo para fora. Eu achei lindo aqueles fios, né? E fui desmontando. Ai. Até hoje eu lembro. O maior choque da minha vida. Ai, se nós aprendêssemos com a instrução. Mas geralmente a gente só aprende com a dor. C.S. Lewis, certa vez, ele escreveu o seguinte: em nosso prazer, Deus sussurra. Em nossa consciência, Deus fala. Em nossa dor, Deus grita. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Eu sei disso porque é assim que acontece na minha vida. Quando tudo vai bem, saúde, dinheiro, casamentos, negócios, provavelmente nós deixamos Deus meio de lado. Mas quando vem a dor, sofrimento, angústia, qual a primeira coisa que nós fazemos? Caímos de joelho: oh, Senhor, me ajuda, preciso de Ti, Senhor. Senhor Deus, me ajuda, socorro. E a Bíblia diz a nós, porque Deus às vezes utiliza o sofrimento em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e procurar a vida eterna. E a próxima sentença diz o seguinte: ouçam, queridos: nunca devemos lamentar que Ele o envie.
eu tenho certeza que essa é uma afirmação dura de ser aceita. Que nunca devemos lamentar quando Deus permite que o sofrimento nos atinja. Por quê, queridos? Porque o sofrimento nos afastará do erro e nos levará ao arrependimento. A dor, queridos, muitas vezes leva pessoas a Deus. Se foi necessário sofrimento para conhecer a Deus, agradeça pela dor. Vou repetir. Se foi necessário a dor e o sofrimento para que você se aproximasse de Deus, agradeça a dor. Segundo aspecto, relacionado com o uso do sofrimento por Deus para o nosso bem. Primeiro deles, o sofrimento atrai nossa atenção. O segundo é que o sofrimento, ele pode moldar o nosso caráter. Deus também, querido, permite situações de sofrimento com o propósito de nos transformar, com o propósito de que nós possamos ser mais semelhantes àquilo que Ele deseja da nossa vida. O apóstolo Paulo também escreveu o seguinte: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. A grande verdade é que a transformação do nosso caráter, queridos, não vem por acaso. É necessário um processo que muitas vezes envolve privação, sacrifício, provas, dificuldades. Aqueles que são atletas, aqueles que são modelos, eles sofrem, queridos, sofrem com o objetivo de alcançar sucesso. Pensam vocês que um atleta consegue facilmente quebrar um recorde, ganhar uma medalha numa Olimpíada? Pensam vocês que um modelo facilmente consegue resistir um hambúrguer quando vê a necessidade de cuidar-se? Eles se esforçam para alcançar sucesso. E para nós termos, queridos, uma mudança real na nossa vida, no nosso caráter, nós precisamos muitas vezes passar por privações, passar por provações. Como poderia existir coragem em nosso mundo se não houvesse risco? Tomar uma decisão onde não envolve risco é fácil. Tomar uma decisão quando você não tem certeza se vai dar certo é totalmente diferente. Da mesma forma com o sofrimento, queridos, a Bíblia nos fala sobre o exemplo do próprio Jesus. Ouçam: embora fosse o Filho de Deus, Ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E aqui nós vemos Jesus aprendendo a ser obediente a Deus o Pai. Como? Através do sofrimento. E a pergunta aqui, queridos, é a seguinte: se foi necessário para Jesus, por qual razão não seria necessário para mim e para você? Portanto, certo grau de sacrifício, queridos, é necessário para o nosso aperfeiçoamento de caráter. Mas você pode estar se perguntando: por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que sofrer? A Bíblia nos diz, queridos, que Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Mas quando forem provados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E uma terceira forma pela qual Deus também usa o sofrimento para o bem é que o sofrimento, queridos, pode nos disciplinar para o melhor. Com amor, Deus disciplina seus filhos com o propósito de salvá-los. E na Bíblia nós encontramos a seguinte afirmação: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participem da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. O nosso problema é compreender esse lado do sofrimento, porque nós confundimos, queridos, disciplina com punição. Punição é a retribuição por um comportamento errado do nosso passado. Só que isso não é disciplina. Disciplina, queridos, é uma maneira amorosa
de corrigir o comportamento visando o futuro melhor. Se você é pai, se você é mãe, a pior coisa que você pode fazer é ver seus filhos fazendo algo errado e você simplesmente não o disciplina. Se nós gostamos de disciplinar nossos filhos sem motivo algum, eu odeio quando eu tenho que disciplinar meus filhos. Não gosto. Mas para proteger aqueles quem eu amo, para evitar que o mal destrua a vida deles, para que eles saibam as consequências de escolhas erradas, eu preciso discipliná-los. Mas será que nós precisamos mesmo passar por essa experiência? A grande questão, queridos, é que Deus, Ele tem um panorama geral da nossa vida diante dEle, e nós não. Nós somos limitados na nossa perspectiva. Nossa mente, a nossa experiência, ela é finita. Mas Deus sabe como permitir que o sofrimento possa, na realidade, trazer algo de bom para nós. Ele sabe como usar a disciplina, de tal forma que nós possamos ser beneficiados, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Imagine comigo um leão preso numa armadilha pela sua pata. Se você tenta ajudá-lo, será que ele vai entender? Só que para ajudá-lo, para soltá-lo, você tem que empurrar a pata para abrir a armadilha. O leão não consegue ver o panorama total da sua experiência, a dor, e muito provavelmente vai atacá-lo. Da mesma forma, nós também não conseguimos ver todos os aspectos relacionados com a nossa vida, com a nossa experiência. Mas uma coisa você pode ter certeza: cada tristeza, cada mágoa, cada lágrima, cada dor, cada momento que você sofre, você não compreenderá o porquê, se ainda você não permitiu que Deus pudesse, de certa forma, mostrar a você da melhor maneira possível que tudo isso acontece com um único propósito: que Deus deseja tê-lo ao seu lado por toda a eternidade. E naquele grande dia, você agradecerá a Deus pelas provações que Ele permitiu que surgisse na sua vida. Porque Deus, queridos, Deus é o único que pode extrair algo de bom do mal. Deus é o único que pode extrair algo de bom de situações adversas. E assim Ele o faz, queridos, cumprindo a sua promessa. Promessa maravilhosa que nós encontramos no livro de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando eu leio nesse texto, eu me recordo da experiência daquele jovem do Antigo Testamento chamado José. Um jovem que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. 12 anos de sofrimento, 12 anos de injustiça, 12 anos de dor. José podia estar imaginando: tudo acontece de errado na minha vida. Mas depois daquele longo período, ouçam o que ele disse aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus, queridos, tinha um propósito bem maior do que aquilo que José podia imaginar. E se você escolher seguir o propósito de Deus para a sua vida, Ele promete extrair o bem de qualquer que seja o sofrimento que você possa estar passando hoje. Pastor, você não faz nem ideia da minha dor. Você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Em certo sentido, você tem toda a razão, eu não conheço. Mas eu tenho certeza que Deus pode transformar qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, extraindo algo de bom para o seu futuro. E essa certeza, queridos, nós podemos ter porque o próprio Deus passou pela pior coisa que poderia ter acontecido na história do nosso mundo. E Deus transformou esse episódio na melhor coisa que poderia ter acontecido com o nosso mundo.
E qual foi a pior coisa que poderia ter acontecido? A morte de Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz. Deus, queridos, Deus pode usar qualquer experiência negativa para trazer algo de positivo para a nossa vida. E eu creio que Ele pode. E a Bíblia afirma, queridos, que Ele assim o fará. E aqui vai o quarto sinal. O quarto sinal que nos mostra que estamos caminhando e vendo a maneira pela qual Deus atua na nossa vida mesmo em meio à dor. Se aproxima o dia em que o sofrimento cessará e o mal, querido, será julgado. Alguns dizem: se Deus tem todo o poder no universo, se Ele pode destruir e acabar com o sofrimento e com o mal, por que Ele não faz isso nesse momento? Queridos, não se deixem iludir, porque Deus não eliminou o mal ainda, não significa que um dia Ele não fará. O dia se aproxima, e muito mais rápido do que muitos de nós imaginamos. Diz a palavra de Deus: então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas por que essa promessa demora tanto para se cumprir? Por causa, queridos, do amor de Deus. Se ainda nós não vemos o fim do mal, isso não é por causa ou culpa de Deus. Sou estranho, eu sei, mas é que a realidade é que Ele próprio nos revelou que Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas Ele está esperando, pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça. Está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Deus está afirmando a nós: eu estou esperando um pouquinho mais, segurando o último capítulo da história humana. Essa história que você e eu conhecemos, essa história de dor e sofrimento, para que nós nos arrependamos. E alguns entre nós, queridos, nesse momento ainda não conhecem a Deus como Ele quer que nós o conheçamos, como você o conheça. Existem alguns entre nós nesse momento que não se decidiram por seguir a Cristo, as suas orientações. Alguns entre nós que, se Jesus voltasse hoje, nesse exato momento, talvez não estariam preparados para recebê-lo. Só que Deus diz a você: filho, eu o amo. Filha, eu a amo. Por mais que isso possa aparentar que está demorando, eu estou esperando por sua decisão. Estou segurando a história humana para que você possa aceitar os meus propósitos para a sua vida. E concluindo, queridos, os últimos dos sinais, o último sinal: nosso sofrimento, ele é ínfimo quando comparado àquilo que Deus tem preparado a nós. E eu não estou dizendo isso aqui para poder minimizar a sua dor. Eu sei que alguns de vocês sofrem. Alguns entre nós que não aguentam, não suportam mais a sua situação, as provações. Mas preste atenção no que o texto bíblico nos diz. E foi escrito por alguém que foi duramente castigado, alguém que passou fome, uma pessoa que passou sede, frio, sofreu provações que provavelmente nunca ou ninguém de nós sofreu e jamais sofrerá. Paulo escreveu o seguinte: essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E isso não é tudo. Paulo também afirmou: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Como é que nós podemos entender isso? Imagine comigo que o primeiro dia do ano, 1º de janeiro, foi o pior dia da sua vida. Só que os outros dias, os outros 364 dias, são dias maravilhosos, dias perfeitos, onde tudo correu bem. Se alguém te perguntasse: como foi o seu ano? Como é que você responderia? Queridos, o sofrimento momentâneo, comparado com a eternidade, não é nada. A dor e o sofrimento de um dia, queridos, ele não é esquecido. Mas quando é comparado com a totalidade do ano, ele tem o seu impacto tremendamente reduzido. E essa, queridos, é a perspectiva da eternidade. O panorama que Deus coloca diante de nós,
a que nós possamos ter a nossa existência baseada nela. Não significa que nós iremos ignorar a dor, ignorar o nosso sofrimento. Mas você poderá, quem sabe, viver uma vida de 78, 80 anos. E muitas vezes você vai passar por dias terríveis, dias de dor. Muitos chegam até o final da sua vida pensando como Jó. E como é mesmo que Jó diz? Ele afirma: por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó não aguentava mais viver. Só que lá no céu, queridos, vivendo somente o início da eternidade ao lado de Deus, após você, e vamos aqui imaginar, viver 768.875.000 anos na presença do Criador do Universo. Quando alguém chegar a perguntar para você como foi ou como tem sido a sua vida, comparada com os 80, 90 anos de dor e sofrimento, o que você responderá? Aqueles primeiros 78 anos, aqueles meus primeiros 80 anos, eu nem me lembro mais deles. A dureza daqueles anos, o sofrimento que passamos nessa terra, queridos, não se compara com a alegria da promessa de Deus. Quando colocados dentro do contexto da eternidade, o sofrimento humano não pode ser comparado com a felicidade daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Queridos, a Bíblia nos afirma que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E para concluir, queridos, diante da dor e do sofrimento, a melhor opção é confiar. Na verdade é uma escolha. Você pode viver em amargura, você pode viver tendo sua mente centrada na dor, ou você pode viver confiando e buscando em Deus a paz e a coragem para você enfrentar as adversidades da vida. Nós temos inúmeras situações como essa, pessoas que passam por experiências muito similares de vida, situações parecidas. Algumas decidem apenas olhar para a dor, outras decidem olhar com confiança, com segurança ao futuro. Alguns fogem de Deus, outros correm para os seus braços. A escolha é nossa. Quando nós temos aqueles momentos de dor e sofrimento, quando ele surge na nossa vida, nós podemos escolher como reagir. Eu digo isso, o apóstolo João, no Evangelho de João, Cristo nos diz: eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, disse Cristo, eu venci o mundo. E você preste bem atenção em duas palavras nesse texto, duas coisas que nós precisamos colocar na nossa vida quando nós vamos a Cristo, duas coisas que tanto necessitamos: paz para lidar com o sofrimento do passado e coragem para lidar com o sofrimento do futuro. Jesus Cristo está dizendo: eu posso lhe dar exatamente o que você precisa para superar essa dor. Confie em mim. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Queridos, por milênios o ser humano tem se perguntado: por quê? Por que existe dor? Por que existe o sofrimento? Porque um Deus de amor permite que isso aconteça. Essa foi a pergunta inicial de Mac na cabana. Essa tem sido a pergunta de milhões através da história humana. Mas, queridos, ouçam bem isso. A suprema resposta de Deus não foi apresentada através de simples palavras. A resposta de Deus não veio numa simples explicação filosófica. A resposta de Deus não veio numa simples explicação teológica. A maior resposta de Deus foi dada a cada um de nós através de uma decisão. A decisão dele de vir a esse mundo
e passar por tudo aquilo que nós passamos. Deus veio a esse mundo como uma criança e suportou toda a dor e o sofrimento que jamais nós precisaríamos passar, para que nós pudéssemos, queridos, ter esperança e alcançar o livramento da armadilha do mal. Jesus, queridos, é a resposta ao problema do sofrimento. Eu não conheço a tua dor. Eu não conheço o teu sofrimento. Eu não consigo compreender tuas lágrimas por completo. Eu não sei o que você está passando agora. Mas eu gostaria que você nesse momento fizesse a seguinte pergunta para você mesmo: como será o final da minha vida? Como será o fim do meu caminho afastado de Deus? Será que eu vou ter esperança naquele dia? Será que eu vou encontrar o perdão naquele momento? Será que eu terei paz e esperança quando tudo o resto acabar? E nesse início de noite, queridos, nós estamos iniciando essa série. E nesse momento, ao concluir essa primeira mensagem, eu gostaria de convidá-lo, a cada um de vocês, a aceitar o amor de Deus, a despeito da dor e do sofrimento, a despeito da angústia que você tem em sua vida. E permita que Deus possa segurar a você em seus braços. Assim como uma mãe e um pai seguram o seu bebê no momento que o sangue precisa ser tirado, permita que Deus o segure. Permita que Deus o conforte. Permita que Deus traga paz a você. Pai eterno, Senhor, como eu disse há poucos minutos atrás, quão difícil para nós é compreender esse assunto, Senhor. Nós vemos dor, sofrimento, injustiça, destruição. Quando vemos uma criança perdendo a sua vida, quando vemos alguém inocente sendo culpado, quando vemos, Senhor, todo o mal no nosso planeta, Senhor, nós não conseguimos compreender por completo. Mas, meu Deus, queremos confiar em Ti. E, Pai eterno, eu suplico de uma forma toda especial aqueles que estão entre nós nessa noite, que estão passando por dificuldades em sua vida, que estão passando por momentos de dúvidas, momentos de dor e sofrimento, que possam encontrar, Senhor, o conforto que somente vem dos altos. Que possam, bom Deus, sentir Tua mão a tocar-lhes. Que possam, bom Deus, sentir Teu carinho e Teu amor. Que possam, bom Deus, perceber que quando choram, lágrimas também rolam de Teu rosto, Pai. Que possam compreender que no momento que sofrem, Teu coração, bom Deus, sofre com eles. Que possam compreender, Senhor, que tudo aquilo que acontece nessa terra é passageiro. E não há como comparar com a glória futura que Tu tens preparado a nós. Que possam compreender que o fim do mal ainda não chegou, porque Tu ainda estás, Senhor, nos dando a oportunidade, Tu nos dás a oportunidade de tomar mais uma vez uma decisão por Ti. Bom Deus, toma-nos em Tuas mãos, Pai. Despede-nos agora em Tua companhia, em Tua presença. E que a mesma pergunta que Mac faz no livro A Cabana, como pôde isso acontecer, nós possamos, bom Deus, compreender através de Tua palavra que Tu permites a existência ainda do mal, uma demonstração clara de que podemos ser livres a tomar nossas escolhas. E, bom Deus, nós queremos tomar a principal escolha, a principal decisão da nossa vida, que é decidir por Ti, estando ao Teu lado. Pai eterno, toma-nos em Tuas mãos nesse momento.
Despede-nos com tua companhia. Isso eu te lhe suplico e lhe agradeço em nome e pelo amor do sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.